Aleluia! Boa noite, Poema! Vocês estão felizes? Meu Deus! É um misto de alegria com nervoso que a gente fica aqui, gente. Mas, glória a Deus, Jesus é bom, né? Quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite. Uma palavra que nasceu numa mesa entre amigas. E nós começamos a falar do que o mundo tem vivido, né? De um povo que tem vivido olhando para o passado. Vivendo do passado. Coçando as suas feridas. E não conseguem viver o novo de Deus. Não conseguem romper. E naquela mesa nós chegamos à seguinte conclusão. O mundo manda você fazer regressão, mas Deus faz um apagão. Porque a palavra de Deus nos diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Glória a Deus. Meus amigos, e naquela mesa onde nós conversávamos, as minhas amigas, profetas do Senhor, falaram assim: Leilane, você precisa montar uma palavra, que você vai pregar essa palavra. E eu confesso para você que a hora que o Léo me chamou, né? A hora que o seu pastor chama para você estar aqui na frente, eu falei assim: meu Deus, será que é pegadinha, né? Elas falaram para ele que eu tinha que pregar. Mas não era. O Senhor tem algo para fazer no nosso meio. Amém, querido? O Senhor está fazendo algo novo no nosso meio. E em nome de Jesus, se você é preso no seu passado, nessa noite o Senhor vai quebrar os grilhões que te prendem no passado, para que você possa viver um futuro com Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar. Jesus, Pai, muito obrigado por essa noite, Jesus. Nós amamos o Senhor, Pai. E nós pedimos ao Senhor, vem aqui neste lugar, Jesus. Vem aqui neste lugar, fala conosco. O nosso coração está aberto, Jesus. Que nessa noite, Pai, nós clamamos, ó Deus, para que vidas sejam curadas, vidas sejam libertas. Pai, em nome de Jesus, age no nosso meio, aonde a Tua presença está, ó Pai. O mal não tem liberdade. Aonde a Tua presença está, a salvação, a cura, a perdão. E por isso nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Que a sua presença seja real neste lugar. E em nome de Jesus, que a tua porção venha sobre nós. Que a minha humanidade não seja, ó Deus, em nome de Jesus, não impeça o Senhor de agir. Haja no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então o Senhor, nessa noite, vai quebrar as nossas correntes do passado. Se tem algo impedindo de viver, de alcançar tudo que Jesus planejou para você, essa é a noite que Deus escolheu em nome de Jesus. Quem já ouviu a expressão assim? Quem vive de passado é? Muito bem. Essa é uma expressão muito usada lá em Minas, né? Meu amigo, minha amiga, quem vive de passado é museu. Mas eu quero viver, da unção fresca do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Em Filipenses 3 diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, aleluia! Quem vive olhando para o passado, tropeça no presente e perde o seu futuro. Meu amigo, quem escreveu isso daqui, esse versículo que nós lemos de Filipenses, foi o apóstolo Paulo. Paulo, ele entendeu muito rápido que se ele ficasse preso ao seu passado, ele não viveria aquilo que Deus tinha para ele. E ele foi o autor da maioria dos livros do Novo Testamento. Ele foi um cara incrível, mas ele entendeu: eu preciso avançar
para o alvo. O alvo é a presença do Senhor. E eu preciso abandonar o meu passado. E é engraçado que quando nós pensamos em abandonar o passado, nós pensamos, é um passado de dor, é um passado de luta. E essa pode ser a sua situação, sim. Mas Paulo, ele era um homem bem-sucedido. Paulo, na época Saulo, era um homem conhecido na sociedade judaica. Era um fariseu religioso, era um estudante da lei. Era uma influência na sua geração. Você não pode ficar preso ao seu passado, não somente às suas dores. Você também não pode ficar preso aos seus sucessos do passado. Há coisas que você viveu no passado. Mas eu já fiz isso, eu já fui aquilo. Querido, deixe para trás as coisas que precisam ficar para trás. Prossiga para o alvo. O Senhor tem algo para você e é no seu futuro. Amém? Em nome de Jesus. Pessoas que ficam presas no passado, elas paralisam. Pessoas que ficam presas no passado, ela perde o que Deus está fazendo agora. Deus está fazendo algo agora. Deus está agindo hoje. Pessoas que ficam presas ao passado, elas ficam estagnadas, elas não conseguem sonhar, elas não conseguem projetar. Por quê? Porque elas estão só olhando para trás. Elas só vivem do que se passou. Pessoas que vivem do passado e foram machucadas no passado, constroem muros ao seu redor. Em nome de Jesus, meu amigo e minha amiga, se você tem construído muros, porque alguém te feriu, porque você já sofreu demais, pessoas te magoaram, e agora você diz, não, aqui não dá mais, ninguém vai tocar em mim. Em nome de Jesus, nessa noite o Senhor vai quebrar grilhões e vai liberar a sua vida para viver algo novo em nome de Jesus. Nos seus relacionamentos, não impeçam as pessoas de chegarem até você. Ontem eu estava numa mesa conversando com um amigo e ele falou assim, eu precisei me tornar magoável novamente. Sabe o que é isso? Às vezes a gente sofre tanto que a gente vira cascadura, né? Você, ninguém me machuca mais, porque não tem acesso à sua vida. Mas você não impede só as pessoas que vão te machucar de chegar. Você afasta pessoas que são incríveis, que têm algo de Deus para a sua vida. Então o chamado do Senhor para nós é deixar o passado e viver em comunhão e viver como igreja. Sermos pessoas magoáveis, né? O Luiz falou aqui, a igreja que fere é a que cura. Então se você for ferido novamente, querido, o Senhor vai curar você, amém? Em nome de Jesus. Então não fique preso ao passado, não fique preso a uma identidade velha que Jesus já te libertou. Em nome de Jesus. Em Eclesiastes tem um versículo que diz assim, não diga, porque os velhos tempos foram melhores do que hoje, pois não é sábio fazer esta pergunta. A Bíblia já fala pra gente. Para de olhar para o passado e falar assim, mas nossa, era tão bom. Mas nossa, eu fui tão feliz. Querido, amém, glória a Deus, você foi feliz, foi bom. Mas os melhores dias da sua vida estão à sua frente com Jesus e não no seu passado. Amém. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. Em nome de Jesus. Os melhores dias da minha vida estão no futuro com Jesus. Aleluias. Todos nós temos histórias, temos marcas. Algumas felizes, outras de momentos difíceis. Mas a nossa história serve para entendermos o presente e vivermos melhor o futuro. E fazermos escolhas diferentes no futuro. Quando a gente estudava história, né? Deus, professor, tem professor aqui? Balança a mão aí. Tem professor? Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Né? Aí a gente lá na primeira, segunda série, que a gente começa a história, eu não lembro. Apesar que foi ontem mesmo que eu estava nessas, né? Era muito nova. Mas
Ela fala assim, você precisa estudar história. Por que nós estudamos história? A professora falava, né? Para entendermos o presente e... ninguém lembra. Para avançarmos no futuro. Pelo menos era isso que a minha professora de história dizia, tá, gente? Mas isso é para nossa vida, é exatamente isso. O meu passado, a minha história, ela só serve para fazer eu entender o presente e fazer escolhas melhores no futuro. Essa semana eu estava numa mesa e eu estava compartilhando com uma amiga sobre a minha história. Eu também tenho uma história. E a minha história fala do amor e da bondade do Senhor. Eu me converti aos 12 anos. Eu fui a primeira pessoa da minha casa a se converter. E nós, naquela época, nós não conhecíamos muito bem sobre... Meu pai tinha um bar e eu só queria saber de Jesus. Eu me apaixonei por Jesus. E eu fui para a igreja sozinha. E meu batismo aconteceu em agosto. E meus amigos, naquela ocasião, eu não tinha uma roupa para ir para o batismo. Meu batismo foi em agosto de 2000 e alguma coisa, não lembro. Mas foi em agosto. Eu fui com uma calça furada e uma blusa do meu pai, porque eu não tinha roupa para ir me batizar. Mas a minha história fala de um Deus que olha homens e mulheres, jovens, crianças, que muitas vezes são improváveis, mas que o Senhor resgata e faz a glória dele resplandecer na vida dessas pessoas. Eu não sei se você chegou aqui e você tem uma vida sem esperança, você é um improvável. Não importa de onde você veio, você não é a sua história. Você é as promessas que o Senhor tem para você. E nenhuma vai passar vazia. Hoje eu olho para minha família. Porque o bar que meu pai tinha era perto de prostíbulos. Muitas das minhas amigas morreram na prostituição. E hoje eu olho para minha família e eu tenho uma família linda. Quem não conhece, meu esposo é o Daniel. E o meu filho é o Benjamin. Uma criança bem comportada, tranquila, graças a Deus. Não é, gente, mas eu estou profetizando. E sabe o que eu vejo? A bondade de Deus na vida de uma pessoa. A bondade de Deus que fez uma pessoa que nem sabia sonhar em ter uma família, ter um lar e ser feliz. A sua história vai contar a bondade de Deus para as pessoas em nome de Jesus. Respeite a sua história, mas não viva em função dela. Respeite o que você passou, mas não viva preso no passado. Eu poderia ter inúmeras justificativas para fazer muitas coisas erradas. Porque eu tive uma história difícil, um dia difícil. Mas queridos, quando nós encontramos com Jesus, Ele muda a nossa história por completo. E faz de pessoas sem esperança, pessoas cheias de um futuro. Aleluia. Tem gente tão ocupada vivendo do ontem que não enxerga o que o Senhor está fazendo agora. A Bíblia diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Queridos, essa é uma ordem. Fala assim: esqueçam o que passou. O que passou ficou no passado. Eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Em nome de Jesus, Deus continua fazendo, Deus está abrindo portas, Deus está curando, Deus está dando destino, Deus está dando propósito. Em nome de Jesus, nós temos uma promessa. Ele está fazendo algo novo. Ele está fazendo algo novo. E não é só na minha vida, é na sua vida, é nesta cidade, em nome de Jesus.
O que aconteceu foi real, marcou. Mas o seu passado não precisa te definir. O Léo pregou isso na semana passada. O Léo pregou isso. O meu passado não me define. Aquele homem era chamado pela sua dor. Era chamado pela sua deficiência. O Senhor não te chama pela sua dor. O Senhor te chama pelo nome para te dar um futuro e uma esperança. E se você chegou aqui, meu amigo e minha amiga, e você tem uma dor no seu coração, se você carrega algo com você porque alguém te feriu, há um peso no seu coração, e você não consegue se libertar, em nome de Jesus, seja curado, em nome do Senhor Jesus, a cura para a sua vida quando estamos diante de Jesus. Se você está carregando um peso e você não se perdoa, foi você quem fez, o Senhor tem cura para a sua vida também. Se você está aqui é porque o Senhor te trouxe e Ele quer que você viva uma vida nova. Se perdoe, perdoe o que você fez, viva diferente, faça uma aliança com o Senhor. Se é um vício que você tem, querido, em nome de Jesus, eu acredito que o Senhor está libertando pessoas aqui. Se você tem vivido aprisionado no pecado e não sabe como sair, em nome de Jesus, eu vou pedir para você, vamos fechar os nossos olhos. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, o Senhor já está trazendo à memória aqui, Jesus, o que o Senhor está fazendo, Pai. Pai, em nome de Jesus, se há alguém agora, Jesus, aprisionado no pecado, aprisionado no vício, Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, ó Pai, que esta pessoa será livre hoje pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Faça uma aliança com Deus, querido. Faça uma aliança com Deus. Arrependa do seu pecado e faça uma aliança de não voltar. O Senhor tem liberdade para você nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pode abrir seus olhos. Em nome de Jesus, nós não seremos daqueles que retrocedem. Nós não seremos daqueles que ficam olhando para trás. Mas nós vamos prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. As nossas conquistas do futuro serão muito maiores do que a que passou. Amém? Em nome de Jesus. Se você está presa ao passado, se você precisa de uma transformação, se você precisa de cura, se você precisa de libertação, de perdão, sabe o que realmente você precisa? Você precisa do Espírito Santo de Deus, que traz uma unção fresca nessa noite. Ele vai, é o Espírito Santo que nos unge, amém? Em nome de Jesus. E você sabe o que é unção? Quem sabe o que é unção? Balança a mão para eu saber assim, ó. O que é unção? Não precisa responder, só balança a mão. Eu sei. Ó, pouca gente. Unção e outros não. Mentira, não é isso, gente. Mas eu falei com muita certeza, vocês iam acreditar se eu falasse, né? Não. Unção é uma capacitação sobrenatural de Deus. Deus separa, capacita e empodera alguém com o Espírito Santo para cumprir um propósito. Não é só um arrepio. Eu tinha um pastor que falava assim: se o arrepio vir de cima para baixo é de Deus, de baixo para cima não é. Não é só um arrepio de cima para baixo, é muito mais do que isso. É o poder de Deus operando na sua vida para um propósito. E qual é o propósito? Servir ao Senhor, buscar ao Senhor, andar com uma vida de santidade. Deus sempre vai te ungir para um propósito. Na Bíblia, quando eles iam ungir, né? Davi foi ungido lá. Lembra que esqueceram Davi? Chama Davi, unge Davi. Davi foi ungido para ser o quê?
rei. Propósito. Jesus foi ungido por um propósito. Lucas 4 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está falando de Jesus, tá? Porque Ele me ungiu. Jesus tinha um propósito. A redenção. A nossa redenção. Jesus foi ungido para um propósito, para quebrar cadeias e colocar em liberdade aqueles que precisam ser libertos. E Ele cumpriu o propósito dele. Por isso eu posso te dizer nessa noite: você que está preso em cadeias será livre em nome de Jesus. Aleluia. Mas será que essa unção, ela vem de graça? Será que essa unção, essa capacitação sobrenatural de Deus, o Espírito Santo agindo dentro de mim, isso é de graça? A unção não se compra, mas ela tem um preço. Meu Deus, que mulher confusa essa aqui, né? Não compra, mas tem um preço. A unção não se pode comprar, mas ela tem um preço. A unção não tem como fazer um pix, uma promessa, uma campanha para ter o Espírito Santo. É impossível isso. Mas ela tem um preço, que é a rendição. Ela custa tudo. A unção não está à venda, mas ela tem um preço. A verdade é que ter a unção tem um preço que precisamos pagar dia após dia. A unção tem um preço que eu preciso pagar todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias Deus tem uma unção nova. Glória a Deus. Todos os dias Deus tem uma unção nova. E a unção de ontem não serve hoje. É todos os dias eu buscando. Então a unção tem um preço que eu pago diariamente. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que nós somos transformados de glória em glória. Então a unção tem esse preço que Ele dá todo dia. Misericórdia, glória, unção, né? Todos os dias nós vamos buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor por algo fresco, por um óleo fresco. Um carro não pode andar com óleo velho, senão ele vai parar. Se até o carro tem que ter constância para trocar e ter um óleo novo, que dirá você? Glória a Deus. Fala para o seu irmão assim: precisa trocar o óleo, meu irmão. Todos os dias receber um óleo novo, né? Aleluia. É comum, né, os mecânicos receberem carros com motores quase fundindo o motor, né? Não vou dizer que são as mulheres que fazem isso, tá, gente? Porque esquece de trocar o óleo. Não, foi tão interessante que eu fui pregar essa palavra, né? Hoje de manhã. Aí no meio da palavra eu lembro assim: meu Deus, eu nunca olhei o óleo do meu carro. Não sei nem quando vence. Gente, não é que tá vencido? Vocês acreditam? Porque eu só ando com o carro, né? Daniel que tem que cuidar, né, Daniel? Cuida do carro aí, Dani. Gente, mas... ó, não era isso que eu ia falar, não. Não era essa... Não era isso. Rodar com óleo... Vamos lá, gente. Rodar com óleo velho no motor pode causar sérios danos ao veículo, incluindo desgaste de peças, superaquecimento, falha no motor. O óleo envelhecido perde seus lubrificantes de limpeza, o que pode levar a um aumento de atrito e acúmulo de sujeira. Meu Deus. Sabe? Às vezes você está andando e você está fraco. Acorda de manhã já engasgando, né? Para levantar. Já acorda assim. Sabe o que é isso? Óleo velho. Tô te contando agora. Óleo velho. Né? E assim, o que mais me chamou a atenção, porque isso aqui, o que acontece com um carro com óleo velho, é claro que eu pedi pro chat GPT me responder, né? Pro Google.
Mas o que me chamou a atenção é que o óleo velho, ele acumula sujeira. Meu Deus! Sabe, às vezes você está pesado, já está sujo. Fala assim, Senhor, como é que eu cheguei nessa situação? E o Senhor vai te responder, falta óleo, meu amigo. Está faltando o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus pode limpar toda a sujeira, em nome de Jesus. Às vezes você está entrando em pane, está cansado, desgastado. Por quê? Falta óleo. A desordem, a frustração pode sim ser o óleo que está vencido. Ou pode ser que você nem tenha mais óleo. Aí fundiu mesmo. Aí não deu mais, né? Mas nessa noite o Senhor tem para nós unção fresca. Unção fresca vindo sobre nós, em nome de Jesus. Não fique preso ao que o Senhor fez no passado, ao óleo velho. Deus falou no passado, mas Ele continua fazendo e falando. A Bíblia diz, o Pai trabalha. O Pai continua trabalhando, é no presente. É hoje. Deus continua trabalhando hoje. Ele tem óleo disponível para nós. Alguns anos atrás, quando nós tivemos o nosso reconhecimento pastoral aqui, nós já éramos pastores há 14 anos, mas estávamos há alguns anos parados. Não havia mais esperança no nosso coração. E o Lê nos chama aqui, nos reconhece. Um tempo depois nós fomos conversar com ele e nós pedimos, Lê, o que você fala? O que nós podemos fazer? O que você nos dá de conselho para viver esse tempo? E ele falou assim, eu não faria nada do que eu sei fazer. Eu só faria aquilo que eu não sei fazer nesse novo tempo. Sabe o que ele estava nos ensinando? Legal, vocês tinham uma unção, vocês tinham um óleo, vocês tinham uma vivência. Mas para viver algo novo do Senhor, a sua dependência tem que ser totalmente do Senhor. É dele que vem tudo o que você precisa para esse novo tempo e essa nova estação. O óleo velho não servia mais para esse tempo. E eu estou aqui hoje fazendo para vocês algo que eu realmente não sei fazer. Mas estou aqui por quê? Porque eu creio que é o Senhor quem impediu que eu estivesse aqui. Que é o Senhor quem me trouxe aqui nesse lugar para dar um recado para você. Os melhores dias da sua vida estão à sua frente. Em nome de Jesus. Todos os dias o Senhor tem uma presença nova, um desafio novo, uma unção fresca. O óleo que você recebeu ontem não pode servir para o que você vai viver hoje. Sua história pode ser incrível, mas hoje o Senhor tem algo novo. Se você vive com os olhos no passado, provavelmente está com o seu óleo velho. É possível, escuta essa, se você estiver anotando, anota. É possível viver com o óleo velho, mas não é possível queimar com ele. Meu Deus. É possível viver com óleo velho, mas é impossível queimar. Sabe, querido? Sabe o que faz você queimar todos os dias? É a presença do Espírito Santo. Só ela pode te fazer queimar todos os dias. Só ela pode trazer esse fogo no seu coração. Sabe? Antes, pessoas que vivem no passado, né? A gente fazia muito, quem lembra disso? Da gente ir pro monte. E no monte os gravetinhos pegavam fogo. Quem lembra? Quem já viu? Ah, o Vanderlei e a Cris, ó. Das antigas. Quem mais? Levanta a mão aí. Meu Deus. Cara, e era legal, né? E quantas vezes você tá na roda de conversa assim, poxa, que da hora a gente via o trem pegar fogo e a gente levava para casa, não é assim? Nossa, e acontecia. Mas cara, Jesus falou com Daniel na palavra de manhã e eu quero compartilhar com vocês, muito poderoso.
Quando nós vimos o mover de Deus, ele é novo, ele se renova. Naquela ocasião o Senhor queimava por fora. Hoje o Senhor está acendendo gravetos dentro de nós. O Senhor quer queimar por dentro. Pode aplaudir ao Senhor, querido. Não é mais o que é aparente, é aquilo que está dentro. Jesus quer acender gravetos no seu coração para que você seja um homem, uma mulher de Deus que queima todos os dias da sua vida. Eu estava no culto das 5, escutando o testemunho do Vinícius. Ele disse na oferta que há 13 anos ele chegou aqui, nessa casa. E num final de culto, alguém fez um apelo e ele veio aqui na frente. E ele foi liberto das drogas naquele momento. Ele nunca mais usou a droga. E 13 anos depois, esse menino estava aqui no púlpito, falando o testemunho dele. E não faltava lágrima nos olhos. Meus amigos, só tem lágrima nos olhos quem queima no secreto. Só tem lágrima nos olhos quem foi ungido pelo Senhor, quem tem o Espírito Santo agindo dentro dele. São essas pessoas que o Senhor está chamando, aqueles que querem queimar. E a unção de ontem não vale hoje, né? Ai, mas eu tive uma experiência com Deus lá em 1990. Querido, glória a Deus por isso. Mas o Senhor quer ter uma experiência com você hoje, dia 27/7, às 20 horas. Ele escolheu hoje para ter essa experiência com você. E amanhã, quando você acordar, é de novo, Ele quer ter outra experiência com você. O povo, quando estava no deserto, eles tinham o maná. E eles não podiam guardar para o outro dia, porque ele azedava, cheirava mal. Sabe, a unção de Deus é algo que você tem que buscar todos os dias. Todos os dias, o de ontem não serve mais. Aquilo que foi suficiente no deserto não será suficiente para a terra prometida e pode até te fazer mal. Quem foi chamado para ser altar não pode viver sem o fogo de Deus. Quantos foram chamados para ser altar do Senhor aqui? Aleluia. Deus não unge o passado, Ele nos unge no presente para realizarmos grandes obras no futuro, amém? Efésios diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, está no presente, é hoje, é agora, é todos os dias. Enchei-vos, e amanhã enchei-vos, e quarta enchei-vos, e domingo de novo enchei-vos, é todo dia. Enchei-vos do Espírito Santo, porque Ele é uma fonte inesgotável. Você nunca vai ser cheio demais dele, Ele sempre tem mais para te dar. Em nome de Jesus. Abre aí comigo Mateus 25. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas suas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem um pouco deste óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não
pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não os conheço. Portanto, vigiem, que vocês não sabem o dia nem a hora. Meus amigos, eu não sei exatamente o dia nem a hora, mas eu sei que o noivo está chegando. Nós cantamos isso. Em que ver a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria. Esse dia está chegando. Quem nós somos? Quem nós somos? Nós temos o óleo reserva, ou nós somos os insensatos? As prudentes são os preparados, as noivas preparadas, com reserva, com intimidade, aquelas a quem o noivo conhece. As insensatas são aquelas que vivem da aparência, mas estão vazias. O óleo é a presença do Espírito Santo. E a lamparina são os nossos dons e ministérios. Aquelas noivas tinham lamparina. Aquelas noivas tinham um chamado. Aquelas noivas tinham uma aparência. Mas aquelas noivas não tinham o óleo da unção. Elas não tinham o Espírito Santo dentro delas. Elas aparentavam estar preparadas, mas elas não tinham o mais importante, o óleo fresco. Meu Deus. Quem nós somos, meus amigos? Tem um versículo em Judas que eu gosto bastante, que fala dos falsos mestres. E fala que eles são como nuvens sem águas, impelidas pelo vento. São como árvores em plena estação de frutos, mas desprovidas de frutos e de raiz, duplamente mortas. Sabe, essas virgens, as nécias, as imprudentes, elas eram exatamente assim. Porque quando você olha para uma nuvem, o céu está meio cinza, você olha para a nuvem, você pensa o quê? O que você pensa quando vê a nuvem cinza no céu, gente? Vai chover. Mas eles não tinham água. Você vê uma árvore linda na época e na estação dela, você pensa, tem fruto, mas não tem fruto. São como essas insensatas, têm a aparência de algo, mas não são. Meu Deus, meus amigos. O Senhor está chamando uma geração que não vive pela aparência exterior, mas que queimam no secreto, que queimam dentro de si a palavra do Espírito Santo. Meu Deus, eis-me aqui, Jesus. Você pode levantar sua mão e dizer isso para Ele, querido. Fala: eis-me aqui, Jesus. Eu quero queimar no secreto. Eu quero viver não de aparências. Em nome de Jesus. Uma das coisas, então, que esse texto nos ensina é que a lamparina não garante sua entrada. O seu chamado não garante a sua entrada. Segunda coisa,
óleo não se empresta. Você pode receber uma oração, um conselho, uma palavra, mas só você pode construir uma intimidade com o Senhor. Só você pode encontrar o Senhor no seu secreto. Ninguém pode fazer isso para você. Terceiro, quem vive preparado para o futuro entra no descanso. Aqueles que estão vivendo no secreto, esses sim contemplarão a glória e a majestade do noivo. Aleluia. Jesus não vai vir buscar alguém que sabe quem é Ele. Jesus vem buscar alguém que anda com Ele. Jesus vem buscar a noiva que anda com Ele. Uma noiva que Ele conhece intimamente e que o conhece. É essa geração que o Senhor vem buscar. São essas as noivas que o Senhor vem buscar. As imprudentes foram excluídas. Faltou óleo, faltou entrada. Meu Deus. A verdade é que ter a unção do Senhor nas nossas vidas tem um preço, que é pago diariamente. Nós vamos falar mais disso. Mas não ter a unção de Deus na nossa vida também tem um preço. E qual preço você está disposto a pagar nessa noite? De viver com o Senhor ou viver sem Ele? Meu Deus. Meu Deus. Essa noite o Senhor tem óleo fresco para nós, amém, queridos? Aleluia. Aleluia. E nós falamos do óleo, que o óleo tem um preço. Vamos falar sobre esse preço. Qual é o preço que eu preciso pagar então diariamente para ter o óleo na minha vida? Qual o preço que eu preciso pagar para ser encontrada pelo Senhor? E eu vou te falar, está lá em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. O preço é uma vida de consagração ao Senhor. O preço é a intimidade, é a oração, é aquilo que você faz todos os dias. É a palavra fresca do Senhor no seu coração. É a palavra do Senhor queimando todos os dias. Oração, busca, leitura da palavra. Não é sobre quantidade de tempo, nem é sobre frequência, é sobre sinceridade de coração. Não é ficar 14 horas lá no seu quarto. Se você pode fazer isso, glória a Deus. Mas é o quanto você consegue desfrutar da intimidade do noivo. É a frequência com que você faz isso. É todos os dias, é um novo tempo. Todos os dias, uma nova palavra queimando no seu coração. Em nome de Jesus. Segundo preço que a gente paga é a de obediência. Obedecer ao Senhor. O Mark pregou aqui, e isso me marcou muito no começo do ano, em que ele disse que desobedecer a Deus não é só não fazer o que Deus mandou você fazer e você não fez. Desobedecer a Deus é você nem saber o que Deus tem para você e você não faz porque você não sabe. Então a obediência também tem a ver com a consagração, porque é ali no secreto que eu vou ouvir e entender o que Deus tem para minha vida. Então a minha oração começa a ser oração do céu, e a minha oração começa a ser oração de Deus, e as coisas começam a acontecer na minha vida. Então obediência também é conquistada em Mateus 6,6, no secreto. Consagração, obediência. Apocalipse diz assim: eis que venho em breve. Oh Jesus, é hoje, hein? Meu Deus.
A minha recompensa está comigo e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Jesus está voltando. A salvação é gratuita, mas a recompensa vem pela obediência. Obedecer. Terceiro, quebrantamento e arrependimento. Terceiro custo de viver uma vida com unção, com o Espírito Santo, é ser um homem e uma mulher quebrantado. A Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. Sabe, o coração de pedra, ele pode até receber o óleo, mas esse óleo desce direto. A pedra até fica brilhando um pouquinho, mas ela não recebe. Agora, se você coloca o óleo num coração que é igual espuma, esponja. Já viu esponja? Joga óleo na esponja pra você ver. Nunca mais você tira, né? As donas de casa sabem o que eu tô dizendo. Meu Deus. Aí você espreme a esponja, o que sai? Óleo. Queridos, que seu coração seja um coração assim, ó, igual de esponja, que você receba tudo que Deus tem para você. E quando os problemas vierem, quando as coisas acontecerem, quando alguém te apertar, a única coisa que vai sair de você é óleo da unção, amém? Em nome de Jesus. Então, terceiro foi quebrantamento e arrependimento. Quarto, esse eu gosto muito. Quarto, viver em unidade. Aleluia! Quantos gostam de ter uma mesa aí maravilhosa com o irmão? Eu adoro. Quantos amam estar aqui na casa do Senhor? Dá glória a Deus. Quem vai no GC? Quantos amam o GC aí? Aleluia! Tá voltando, hein, gente? Daqui a pouquinho. Meu Deus, que saudade. Queridos, existe uma bênção, existe uma unção específica quando nós estamos em comunhão, em unidade. Salmo 133 diz assim, que ali o Senhor ordena e a vida para sempre. É um salmo bem pequenininho, depois você lê na sua casa. Mas fala, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina a sua bênção para sempre. Aleluia. Querida, é bom demais estar com você aqui. E melhor ainda, quando nós estamos juntos, tem uma unção especial para nós. Por isso que você não pode ficar sozinho na sua casa. Porque existe uma unção específica quando estamos em unidade. Gente, o pessoal da manhã e da tarde não conhecia essa música, mas vocês não vão me decepcionar. Ai, meu Deus. Não vão conhecer, eu acho que vão sim. Quem conhece aquela música? A Cris e o Vanderlei conhecem, tenho certeza. Quão bom e agradável. Vocês também não conhecem. Meu Deus, meu marido tá ali esforçando pra cantar, pra não deixar eu cantar sozinho. Dani, eu já mudei o tom, né? Dá um ré menor. Mentira. Vamos lá. É assim, ó. Quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Ali Deus determina sua bênção, sua unção. Que bênção. Glória a Deus. Se você não souber essa música, é só abrir o Salmo 133, que é só isso que está escrito lá. Tá bom? Maravilhoso. Mas, por que eu cantei essa música, né? Porque todo mundo vai cantar agora, mas não é essa parte. Levante sua mão. Agora, abre ela. Estica aí pro lado do seu irmão, se você estiver longe. Tem uma parte que fala assim: sobre ti está a bênção do Senhor. Essa parte é fácil, né, gente? Dá pra cantar? Vamos lá. Vai aumentando a intensidade aí, profeta, vai. Dá pra ser
ser mais forte. Vamos lá, sobre ti. Para acabar mais forte que puder. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Ei, é sobre mim, Jesus. Amém. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em unidade, nós oramos um pelos outros, nós recebemos a imposição de mãos, nós recebemos a transferência de unção, a transferência de dons, e é maravilhoso. Mas deixa eu te contar uma coisa, você recebe aqui a transferência dos dons, mas eles só são ativados no seu secreto. Tudo que você vive aqui é uma porção pequena daquilo que Deus vai te revelar lá. E o Senhor vem buscar uma noiva apaixonada. E o Senhor vem buscar uma noiva que o conhece, que não olha para o passado, mas que vê um futuro de esperança com Ele. Que entende que os melhores anos da sua vida estão por vir, porque é na presença do Senhor. Tudo que nós falamos aqui passa por Mateus 6,6. Tudo que nós falamos aqui passa por Mateus 6,6. Vou chamar já o pessoal do louvor. Tudo que nós falamos, se você precisa de uma libertação, se você precisa de uma cura, se você precisa de perdão, querido, em nome de Jesus, o que você precisa é do Espírito Santo quebrando e restaurando e libertando a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém abrir, o Senhor está batendo essa noite na porta do seu coração. O Senhor está te chamando, querido, para um tempo com Ele. Está dizendo para você: deixe o seu passado. Eis que faço nova todas as coisas. É uma promessa para mim e para você. Está na Bíblia. Então nós podemos tomar posse. O Senhor está fazendo novas todas as coisas. Para aqueles que estão consagrados a Ele. Para aqueles que entendem que Ele é a única saída. Para aqueles que entendem que Ele é tudo que nós precisamos. Nós cantamos aqui, fere meu coração, né? Senhor, que essa seja a nossa oração, que nós possamos ter fome, que nós possamos ter sede. Ele está batendo na porta do nosso coração e Ele quer ter uma mesa com você. Ele quer desfrutar também da sua presença. E Ele está vindo, querido, de uma vez por todas. Enquanto nós cantávamos no louvor ali, como espero um dia em que verei a face do meu amado. Eu pensava assim: Senhor, é uma porção tão pequena, dia a dia, vendo o Senhor, né? Contemplando o Senhor no meu quarto. Querido, nada se compara à glória de quando o nosso Deus voltar. E Ele vai buscar, vai vir para buscar uma noiva apaixonada. Uma noiva que já foi livre, uma noiva que está disponível, uma noiva que tem azeite sobrando, uma noiva que o ama acima de tudo. Pode se colocar de pé. Então, qual é o valor da unção? A unção não está à venda. Mas qual é o custo para ter a unção? É uma vida inteira de consagração ao Senhor. É uma vida prostrada diante do altar do Senhor.
É uma vida que jamais vai faltar lágrimas nos teus olhos quando falar da palavra dele. É uma vida que não é apenas aparência. Parece noiva, parece filho de Deus. Não. É uma vida de homens e mulheres que amam a Deus e que vivem segundo a sua palavra. E a palavra de Deus diz que o poder de Deus opera através de nós. Quando somos ungidos pelo Senhor, esse poder começa a agir através da minha vida e da sua vida. E nada pode te parar. O passado não pode te impedir, porque Ele está com você e começa a operar na sua vida. Ei, querido, comece a orar aí no seu lugar. Comece a orar, porque o Senhor fará grandes coisas no nosso meio nessa noite. Haverá cura para a tua alma, para o teu físico. Haverá libertação. Aleluias. Ore, ore, ore. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, entregue a Ele. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você chegar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. E Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluias. Jesus aqui, Senhor. E eu quero convidar você, querido. Você que precisa de uma cura da tua alma. Você que precisa de uma libertação. Você que sente que está preso no pecado e quer fazer uma aliança com o Senhor e mudar a sua história. Venha aqui na frente. Se você precisa de uma cura nas suas emoções, nós queremos orar com você. Nós queremos declarar que é um tempo de milagres na sua vida, de um óleo fresco. Ou talvez você só sinta que o óleo está velho e você precisa de um óleo novo. Nós queremos orar por você, querido.
Nós queremos declarar sobre a sua vida esse tempo novo, esse óleo fresco. Eu creio que esta noite o Senhor está fazendo algo em nosso meio, e nós teremos testemunhos daquilo que Ele está fazendo. Fala: Senhor, eu não quero só ser aparente, eu quero queimar. Eu quero que essa chama esteja em mim. Se você precisa de uma libertação, quando alguém for orar por você, você diga isso para essa pessoa. O Senhor vai te libertar nesta noite. O mesmo Deus que fez na vida do Vinícius, testemunhou aqui, é o Deus que continua fazendo e trabalhando. E em nome do Senhor Jesus, essa é a noite. Eu vou pedir para que os líderes venham e nos ajudem orando, porque o Senhor fará grandes coisas, o Senhor fará milagres aqui. Em nome do Senhor Jesus, ore no seu lugar, ore, busque ao Senhor. O Senhor está derramando um óleo novo, algo novo acontecendo, em nome de Jesus. Estou só te esperando e vem, vamos dançar. Tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Se você pode, levante as suas mãos e declare isso a Jesus nessa noite. Vamos! E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Pra onde ir? Pra onde ir? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, e eu
Só tenho você, Deus. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Toda a igreja levante as suas mãos e declare isso a Jesus. Vamos, pra onde ir? Pra onde eu irei se eu não tenho, se eu não tenho? Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Palavra, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Se você pode, levante as suas mãos, igreja. Essa noite profética realmente marcou as nossas vidas para uma nova temporada já em Cristo Jesus. Então o nosso levantar das nossas mãos, no levantar das nossas mãos nós estamos falando: ei Jesus, eis-me aqui, eu quero viver e vou viver. Eu só não desejo, mas eu aceito e vou viver o melhor do Senhor. E não vai começar amanhã, vai começar agora, a partir dessa noite. A partir de agora, já está liberado para mim, para você, para nossa igreja. Então, se você pode, comece a agradecer a Jesus por essa noite profética, onde o Senhor nos marcou com o fogo dele. Vamos lá, igreja, levante a sua voz e agradeça a Jesus. Agradeça ao Senhor, porque Ele se fez presente mais uma vez. Mais uma vez o Senhor nos escolheu. Mais uma vez o Senhor nos tocou. Mais uma vez o Senhor liberou uma nova temporada para nossa casa, para nossa família, para a cidade de Taubaté. A nossa cidade não será mais a mesma, porque nessa noite o Senhor está marcando um povo que irá fazer diferença em Taubaté. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada palavra lançada, ministrada, profetizada. Obrigado, Jesus, por esse povo. Obrigado pela família Poema. Obrigado porque nós não caminhamos sozinhos. Nós temos uma família espiritual que tem um pai, e o pai da família espiritual Poema se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele sim é a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Por isso, meu irmão, vai e viva a melhor semana da sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe você. Boa noite. Você que esteve online com a gente, Deus abençoe você também.